Moi Camoi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é colaboração. Muito bem. E como sempre, hoje eu não estou aqui sozinho. Estão comigo dois professores que eu tenho o prazer de apresentar. Tá aqui agora o Rodrigo Calhau, que brilhou muito aí no primeiro episódio do Papo de Professor. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Sempre brilho, né? Então tá bom. Também está aqui conosco hoje a professora Sheila Chediak. Tudo bom, Sheila? Oi, gente. Que prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado pela participação. Obrigada a vocês. E antes de começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a área de atuação de vocês. Eu trabalho lá na parte de engenharia de software, né? Dou aula em engenharia de software. Legal, Sheila. Eu sou professora de língua inglesa. Trabalho no Instituto Federal já há 3 anos com língua inglesa e também tenho atuado como professora de didática. Eu estava procurando, Sheila, no dicionário Michaelis, qual é a definição de colaboração, e lá diz assim, que colaboração é o ato de colaborar, cooperação, ajuda, trabalho feito pelos colaboradores, conjunto de colaboradores, reunião de 2 ou mais pessoas que trabalham juntas para produzir ou utilizar uma aplicação multimídia. E em relação à educação, o que seria a colaboração no ambiente, no âmbito, no contexto da educação? Então, assim, quando eu penso sobre colaboração, eu penso em primeiro plano, assim, que a colaboração, ela é uma característica forte do ser humano, porque nós vivemos socialmente e nós somos interdependentes. Então, a colaboração, ela é, não vou dizer natural, mas ela é socialmente construída. Então, ela é uma necessidade, a princípio. É claro que aí tem as dimensões da colaboração. Então, quando a gente pensa assim no ambiente educacional, nós temos as diversas dimensões. Temos colaboração entre professores, temos colaboração professor e aluno, porque a gente não pode pensar numa escola só com professores. Não dá para falar colaboração entre professores sem pensar em colaboração da comunidade escolar. Todos os trabalhadores em educação. Eu costumo dizer que quem trabalha numa escola é educador. Então, não importa se ele é o professor que está lá dentro da sala de aula ou se ele é o assistente de alunos, ou se ele é a pessoa que está ali ajudando nos serviços gerais. Eles trabalham, de certa forma, como modelos em prol da educação. E eles são educadores porque todo mundo ali está num processo educativo. Então, de alguma forma, eles desempenham o papel de educador. O cientista bielorrusso Vygotsky, ele fala isso. Eu anotei uma frase dele muito interessante que ele diz assim, que na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Não tem como. Exatamente, ele fala sobre isso, essa importância da interação para a formação do indivíduo. Tem um autor que eu esqueci o nome dele, que ele fala que o mais importante não são os indivíduos, é o espaço entre os indivíduos, né? Ele queria dizer que, na verdade, são as relações, né? Uhum. As ligações. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente vive numa sociedade muito individualista, então a gente... Mas eu acho que aí é porque vem outros modelos que são impostos de certa forma e que a gente vai indo para outro rumo. Mas naturalmente, acho que... eu não gosto de usar a palavra naturalmente porque o Vygotsky não usa naturalmente. Ele diz que tudo é socialmente construído, nada é natural. Mas é assim, eu acho que é uma característica inata, que é você querer colaborar. Então, às vezes você não colabora... Não é porque não é uma característica do ser humano, mas é a sociedade impondo alguns modelos, por exemplo, de competitividade, né? O capitalismo impondo alguns modelos de comportamento. Aí você acaba que tende a não querer colaborar. Mas eu acho que essa interdependência e essa colaboração, esse espírito colaborativo, ele é uma necessidade do ser humano. Eu acho legal pensar que é uma coisa natural. Eu gosto de pensar assim, porque eu até já li, quando você falou, eu lembrei, né, que... Igual que você não gosta de pensar assim. Ah, mas não dele. Não é, né, que o Vygotsky não é assim, é porque ele só pensa assim, que é a dimensão social, e não na dimensão
biológica. Sim, não, mas aí eu vou te dar uns exemplos, né? Por exemplo, eu li, assim, há muito tempo atrás, eu não sei a profundidade dessa pesquisa, né? Mas falando que teve uma fase que o homem, Homo sapiens, conviveu com o Homo de Neandertal. E o Homo de Neandertal, ele tem um cérebro maior, ele era mais inteligente, ele era mais forte, mais alto, caçava melhor do que o homem de Homo sapiens, que é a nossa espécie. Só que por que o Homo de Neandertal foi extinto, né? Uma das teorias que ele foi extinto, e o Homo sapiens não, né? Então a resposta era a colaboração, porque o Homo sapiens viviam em comunidades, então isso dava força. Nós estamos falando da importância da colaboração, que nós temos que colaborar, mas qual é o cenário hoje? Existe essa colaboração? Ela é usual? Em que momento nós verificamos lá nas nossas escolas, onde nós trabalhamos, que existe ou não a colaboração entre os professores? Eu acho assim, que a colaboração, ela existe, aí tem que ver a proporção e a dimensão, ela existe, mas acho que ela é mal organizada. Então, um ponto que eu acho que ajudaria na colaboração é a viabilização de processos e procedimentos dentro da instituição. Porque às vezes a gente quer colaborar, mas a gente está muito amarrado assim, aos procedimentos, às questões operacionais, aos horários. Então, assim, eu vejo que tem esse lado, que é difícil a gente pensar numa coisa e ser muito taxativo, assim, ser muito... é isso, não é isso, ou eu não gosto de uma resposta rígida, porque existem várias perspectivas e várias interpretações de um mesmo ponto. Então, assim, existe a colaboração? Existe. Em que proporção? Em que dimensão? Eu queria um exemplo de vocês em relação ao que é a colaboração de fato. Uma aula, um team teaching, assim, eu dar aula junto com o professor, trabalhar com um projeto. Você dá aula na língua inglesa, é isso, né? Então, por exemplo, o professor de mecânica, estamos falando agora, nós estamos num contexto de escolas profissionalizantes, né, de escolas profissionais. Então, um professor de mecânica, ele está ensinando uma metodologia ou algo assim. Uma forma de colaborar com esse outro professor é talvez você trabalhar no manual dessa máquina que está em inglês. Ou não? Ou não é isso bem a colaboração? Eu acho que pode ser, é um ponto de vista. Eu acho que, assim, trabalhar com projetos interdisciplinares e multidisciplinares é uma forma de trabalho colaborativo. Nós podemos pensar, fazer juntos, em grupo, conceber uma ideia, conceber um projeto e trabalhar de forma colaborativa. Vou dar um exemplo prático também, que eu desenvolvo lá no meu campus. Dentro dos grupos de pesquisa, quando a gente tem um evento científico, um evento, né, a gente trabalha de forma colaborativa, distribui-se os papéis, nós temos os debates, nós fazemos a construção juntos, nós conversamos sobre a questão de como nós vamos avaliar os alunos que participam dos debates, né, os alunos também trabalham de forma colaborativa. Então, a colaboração aí depende das dimensões que a gente está criando expectativa. Quais são as expectativas de colaboração dentro de um projeto? Mas trabalhar com projetos interdisciplinares, projetos científicos, projetos de eventos, dentro da escola, são todas formas colaborativas de trabalhar. Lá eu falei no começo, né, que eu desenvolvo um projeto lá com outros professores. Assim, é um projeto que tem dado muito certo, gerado muitos resultados, né? A gente já publicou alguns artigos, ganhamos prêmios, coisas desse tipo. Tem vários campos que estão querendo replicar a iniciativa. Tudo isso são sinais de que é um projeto que tem dado certo, né? Empresas que estão interessadas em participar, pessoas da comunidade que estão interessadas em participar. Eu creio que o grande segredo para o sucesso que esse projeto tem tido até agora é a colaboração, porque quem está à frente desse projeto é eu, mas outros professores de lá, e a gente é muito afinado nas coisas, entendeu? A gente conversa sempre dos problemas, a gente sempre está conversando, está sempre trocando ideia, está sempre se ajudando para que a coisa, para construir algo, entendeu? Qual é o ganho que os alunos têm quando os professores colaboram entre si? Eu acho que a colaboração, ela passa pela integração. Então, assim, a gente não tem como trabalhar no ambiente colaborativo se ele não for integrado. Então, quanto mais a gente integra as nossas ações com outro professor, mais faz sentido para o aluno.
Porque se ele aprende tudo de forma fragmentada, eu acho que menos sentido vai fazer para ele. Para mim, assim, o objetivo da educação é formar a pessoa para o mundo, né? Se você for para o mundo, se você for para a realidade e você tem que resolver algum problema, você tem que ter colaboração, entendeu? Você tem que, se você estiver numa empresa e tiver que desenvolver algum projeto, sei lá, levar o homem para a lua, você tem que ter colaboração para fazer isso. Ninguém vai fazer isso sozinho, né? Quanto antes o aluno tiver contato com um ambiente colaborativo, ele aprender a colaborar, né, melhor para ele, porque ele vai ter que enfrentar isso depois. Então a colaboração entre professores, no caso, ela é fundamental para fazer com que o aluno desperte vamos dizer assim, essa maneira de trabalhar, entendeu? Desenvolva essas habilidades. As coisas elas foram divididas em várias disciplinas, né? Cada professor tem uma disciplina onde lá ele, vamos dizer assim, ele é o feudo dele, está isolado lá, ele manda que as regras são minhas, aqui, entendeu? É mais ou menos isso, né? E fica, ali ele tem as riquezas dele, ali ele tem as pobrezas, tem tudo ali isolado, entendeu? Então a gente criou divisões que na natureza não existe divisão, nessas divisões, e a gente ficou pautado em cima dela. E no todo, na realidade, você não tem divisão. Se você tiver que resolver um problema lá, de, por exemplo, levar o homem para a Lua, você vai ter que enfrentar questões de química, de física, de matemática, questões psicológicas do cara que vai ter que vai estar lá dentro, né? Conjunto, né? É um conjunto de coisas que você vai ter que enfrentar. Então você não tem essa divisão de tem disciplinas isoladas, tem profissionais isolados que vão cada um fazer seu trabalho isolado. Não. Você tem disciplinas que estão trabalhando em conjunto, pessoas trabalhando em conjunto para resolver o problema. O que eu acho muito interessante, eu estava vendo um vídeo de preparando para esse podcast e eu ouvi o depoimento de uma diretora que sobre o trabalho de colaboração, ela falou o seguinte, eu até anotei que eu achei muito legal. Ela falou assim, olha, o que a gente sabia fazer estava acabando. Então a gente teve que aprender a estarmos juntos e a construir juntos de verdade. Então acho que quando o professor também trabalha colaborativamente, ele acaba ampliando o seu escopo, ele acaba ampliando a sua visão. Eu acho que não somente o aluno ganha, mas o professor ganha, a comunidade ganha com pessoas mais preparadas, com pessoas mais engajadas, e não é algo só palpável em notas, em avaliações, mas isso também é refletido no grau de satisfação do professor. Ele não está lá simplesmente, o objetivo do professor não é dar a aula do dia, mas de fato conseguir executar um projeto. Eu acho que é o legal, né? Eu acho que o bom de certeza. tudo é justamente o trabalho em grupo. O que é o trabalho se você está fazendo ele sozinho? Exatamente, ele se torna mais empolgante. Eu gostei do trabalhar junto de verdade, né? Porque às vezes a gente fica assim, não, tem que colaborar. E fica aquela coisa bonitinha, né? Aquela coisa forçada. Tipo assim, coloca pessoas diferentes numa caixote e fala assim, agora se virem aí e colaborem, né? A colaboração, ela tem uma questão, um lado muito natural, né? Também, assim, que ela surge, ela não pode ser forçada, entendeu? E quando acontece essa colaboração de verdade. Então hoje eu estava conversando, inclusive com o Paulo, né? Que é a pessoa que eu colaboro, o professor lá, um dos colaboradores. E a gente estava falando o seguinte, que foi impressionante como depois que a gente começou a desenvolver os projetos tipo SINCAP, que é um problema real, né? E a gente tentou, abraçou esse problema e teve vontade de resolver ele e tudo mais, foram aparecendo colaboradores que tinham vontade de colaborar. As colaborações elas foram surgindo, então a gente depois encontrou o professor da UFES, o Hugo, que está colaborando com a gente, outros professores do nosso campus que estão colaborando com a gente. Então, assim, foram surgindo pessoas, a colaboração ela foi acontecendo, entendeu? Ela não pode ser forçada. Esse projeto, né? SINCAP é um projeto muito interessante. Se a pessoa que estiver nos ouvindo quiser conhecer um pouco mais sobre o SINCAP, como que ela faz, Rodrigo? Tem o site, né, do LEDS, lá tem algumas informações do SINCAP. Qual é o site? leds.sr.ifes.edu.br. Lá tem vídeo lá do SINCAP, tem algumas informações. Ótimo. Então, se você quiser mais informações sobre o SINCAP, entra no post onde você encontrou esse áudio, que eu vou colocar o link lá para você achar mais facinho. Cara, que merchan bacana, hein? Então, aquela pessoa que ela entendeu que é importante trabalhar de maneira colaborativa com os professores que trabalham junto com ela, que quer exercer esse trabalho, que quer começar a fazer um trabalho colaborativo, o que essa pessoa pode fazer? Quais são os meios de começar a fomentar a colaboração? Um deles eu já quero falar,
que é compartilhar esse episódio, compartilhar o Papo de Professor, porque afinal essa é a ideia desse podcast, que é fomentar a colaboração entre professores. Mas além disso, o que ele pode fazer? Quais são os caminhos para isso? Então, eu vou começar assim. O que eu acho realmente é que a gente não pode tratar a colaboração como se fosse uma assim, vamos fazer amanhã? Vamos. Então vamos criar alguma coisa, um instrumento para fomentar a colaboração? Vamos, e todo mundo faz. Eu acho que tem que existir, em primeiro plano, uma consciência de que colaboração e mudar um ambiente educacional para um ambiente colaborativo é uma questão que mexe na cultura organizacional. Então, que mexe na cultura institucional. Né? Então, se a gente partir disso, tem que haver sensibilização, tem que haver discussão sobre isso com os agentes envolvidos, porque senão as pessoas vão fazer, e se eu não mudo, ou pelo menos penso em mudar as minhas atitudes ou os meus comportamentos para melhorar a colaboração, para incentivar a colaboração, eu vou fazer da boca para fora. Alguém aqui mencionou em alguma aula, não lembro quem foi, assim, como é que a gente trabalha, talvez tenha sido você, Rodrigo, como é que hoje em dia os professores trabalham de forma colaborativa ou integradora nas instituições? Você fala assim, vamos fazer um projeto interdisciplinar? Vamos. Eu vou trabalhar a questão da língua inglesa no século XXI. O que você pode ajudar no meu projeto? Então, quer dizer, já partiu de a minha ideia é essa, eu vou fazer assim. Como é que você quer trabalhar no meu projeto de forma colaborativa? Isso não é colaboração. Isso deixou de ser colaboração. Isso é forçação de barra, assim, para atender o interesse individual, que pode ser um interesse também que... Às vezes a intenção é boa, mas ela acaba deixando de ser colaboração. Pode continuar, Sheila. Não, eu acho que vocês complementaram bem o que eu queria falar. Tem a ver muito com você, às vezes, supostamente abrir mão do que você... dos seus interesses. Por que supostamente? Porque quando você abre mão deles para colaborar e para fazer alguma coisa conjunto, você vai ter um retorno para os seus projetos individuais que você não tem noção, entendeu? Então, Rodrigo, desculpa, mas assim, eu não acho nem que é abrir mão, mas eu acho que é uma negociação. Porque você não precisa abrir mão do que você... No fundo, eu acho que não tá abrindo mão, porque eu fiz um sinal assim, entre aspas, quando eu falei abrir mão. A pessoa não tá vendo. A pessoa não tá vendo, desculpa. Então. Mas eu fiz um entre aspas, assim, não sei se você reparou. Ah, tá, não tinha visto. É uma negociação. Eu acho que você tem os seus objetivos educacionais, você tem as expectativas de aprendizagem, né, que você levanta em relação aos alunos. Você não tem que abrir mão por causa disso. Você negocia, você chega a um denominador comum, digamos assim. Sim, com eu concordo. De que forma nós podemos trabalhar colaborativamente, desenvolver projetos, o que eu vou conseguir alcançar de de objetivos educacionais naquele projeto. Porque aí tem outros projetos que eu posso desenvolver de forma colaborativa com outros professores, ou com alunos, ou, enfim, tem várias formas. E pode até ampliar a sua visão mesmo, né? A pessoa que está de outra área, ela pode melhorar aquilo que você já tinha em mente. Realmente você não está... abandonando a sua ideia, né, conforme vocês falaram. Às vezes você está ampliando a sua ideia. A questão que a gente foi pensado a pensar em ferramentas específicas, né? Então eu trabalho, por exemplo, minha formação em integração semântica de sistemas, então fico restrito a isso. A gente não foi formado para, por exemplo, resolver problema ou linkar as coisas com a realidade, entendeu? Aproveitando, tá uma cultura muito assim, focada assim, vamos dizer assim, nas ferramentas específicas, e eu fico muito específico também. Isso às vezes restringe a colaboração, né? Eu estava lendo num livro que a competência assim, do mundo moderno ideal é a competência em T, que você, em formato de T, né? Você se especializa em uma coisa. Por exemplo, eu me especializei em integração semântica de sistemas, mas você tem também uma visão horizontal, né? Que é o traço horizontal do T, que você sabe conectar aquilo com o resto, né? Então, quando a cultura nossa hoje assim, de especializar demais, isso dificulta e inibe a colaboração. Então, acontece esses casos, tipo assim, eu quero colaborar, mas então, o que vocês podem fazer da minha área, entendeu, para colaborar? Aproveitando esse gancho que você falou sobre essas ferramentas, a Sheila tem trabalhado bastante sobre isso, sobre essas ferramentas de colaboração. Sheila, quais são essas ferramentas que o profissional pode fazer para trazer a colaboração
para a sua instituição? Existem sim várias ferramentas e várias estratégias. Eu diria até são estratégias administrativas também, porque tem que partir também da gestão. Não é só assim, os professores trabalharem de forma colaborativa, eles podem fazer isso e devem, lógico. Mas eu acho que a gestão também escolar, ela pode viabilizar, né? Então, tem aqui na Finlândia, que nós temos aprendido bastante sobre o Peer Group Mentoring, que é uma forma de professores se ajudarem, né? Então, tem reuniões periódicas, tem sempre um mentor, que é um mentor que vai mediar a reunião, mas não necessariamente ele é o que vai decidir como é que a reunião vai ser. É um grupo, ele media a reunião e ele organiza, né? Ele administra, digamos assim, o cronograma da reunião, as sugestões de pautas, para poder ajudar. Então, o que é esse Peer Group Mentoring? É uma reunião que eles fazem periodicamente que ajuda no desenvolvimento da profissional docente. Então, eles aprendem sobre o trabalho, a partir do próprio trabalho, discutindo desafios, como é que eles poderiam melhorar esse trabalho, não só a busca de soluções, mas de estratégias de enfrentamento também de alguns problemas que muitas vezes nós, professores, não temos controle, né, que são problemas trazidos por alunos, problemas sociais que refletem na sala de aula. As plataformas colaborativas, que eu não tenho como não falar, por exemplo, do Professional Learning Community, que é uma comunidade profissional de aprendizagem, que também pode ser viabilizada pela gestão escolar, porque ela pode estar prevista, né, como uma atividade docente. Eu vi que você publicou no seu blog um post sobre o Peer Group Mentoring e eu achei bastante interessante, e eu tomei a liberdade de fazer uma tradução livre de uma citação que você fez, que ela define o que é Peer Group Mentoring. E lá diz assim, lá no seu post diz assim: Peer Group Mentoring é um novo modelo de apoio ao desenvolvimento profissional. Ele pode ser organizado entre várias profissões, mas aqui nós focamos em professores. O Peer Group Mentoring é uma atividade que faz professores compartilharem e refletirem sobre as suas experiências, discutirem problemas e desafios que encontram no seu trabalho, ouvindo, encorajando um ao outro e, acima de tudo, aprendendo com os outros e aprendendo juntos. Eu acho muito legal, né? Porque isso não é só profissional, isso também reflete no pessoal, no emocional do professor, não é isso? Porque o que acontece? Por muito tempo, a formação docente, ela tem focado em teorias. E as teorias, muitas vezes, elas dão todo o suporte para a nossa prática. Mas, às vezes, a gente não consegue encontrar uma conexão entre esses estudos, essas pesquisas e a nossa prática. Existe um distanciamento. Mas quando a gente começa a discutir sobre os problemas que nós temos dentro de uma sala de aula, os desafios que nós temos dentro da escola, e começa a discutir, desenvolver e construir, é aquela ideia novamente que a gente falou ali do Vygotsky, que todo conhecimento ele é socialmente construído. Então a gente começa num processo, né, de um grupo construir um conhecimento novo a partir da prática. E aí a gente descobre, poxa, isso daqui tem muito a ver com o que eu estudei, com o que eu li, né? E é uma coisa constante, Sheila? Tipo, Peer Group Mentoring? Na Finlândia, isso é constante, né? O Peer Group Mentoring aqui... Quanto tempo acontece? Olha, já, se eu não me engano, eu coloquei lá, mas acho que é desde 2000... Não. 2008, não é isso? Não. Esse é o do Peer Group Mentoring, o projeto, tem que ver o projeto, né? Já é uma... Eu não sei precisar, assim, desde quando acontece um Peer Group Mentoring, até porque as pessoas não dão nomes para esses procedimentos quando eles nascem. Com o tempo, eles começam a dar nome. O projeto que chama Osava Opelix, ele já tem 5 anos, então desde 2010 que ele está rodando. E o Osava, ele tem apoio do Ministério da Educação da Finlândia, né? Então ele já é uma política educacional do país. Então, fantástico isso, né? É muito assim... É encantador, digamos assim. Por quê? Porque num Peer Group Mentoring, que ele vai ser estruturado por tema,
às vezes, ou por grupo de profissionais, por exemplo, os professores do ensino médio, ou os professores aqui do ensino fundamental, ou os orientadores educacionais da escola tal. Ele, além de ser separado com grupos com objetivos bem coesos, ele também é separado por temas, ele é bem estruturado. E qual que é a vantagem disso? É aquilo que a gente falou, que era o on-the-job learning, que é uma aprendizagem totalmente real, pautada nos problemas reais. Então, ela é uma aprendizagem que ela é funcional, digamos assim. Eu fiz a minha lição de casa e dei uma analisada, né? Dei uma estudada no seu blog. E uma outra frase que você mencionou que eu achei fantástica, e isso inclusive me provocou, e eu espero que provoque você que está nos ouvindo agora também, que ela diz assim, que o primeiro passo para criar uma comunidade de aprendizado é ter alguém que acredite que pode mudar as coisas e torná-las melhores. Eu me considero essa pessoa, Sheila. Eu me considero essa pessoa, professor Rodrigo. Eu acho que a ideia do Papo Professor é isso. É achar que, através dessa ferramenta, eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar a realidade de uma sala de aula. Pelo menos uma sala de aula. O professor que tem uma visão negativa do mundo é uma coisa muito complicada. Ele, às vezes, faz o papel de deseducar. Porque ele tira do aluno a perspectiva de construir algo, de um futuro melhor, entendeu? E o papel do professor está muito relacionado a isso. Quando tem... O professor, ele também é um inspirador, né? Ele é um inspirador. Quando tem... Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Quando tem ferramentas igual essa que a Sheila falou, qual que é a importância delas, né? É que elas são constantes e pautadas no diálogo. Então, as mudanças, elas são profundas. Para colaborar, você não adianta você juntar os professores e forçar uma colaboração. Você tem que ir em níveis muito mais avançados, vamos dizer assim, né? Você tem que sair das estruturas aparentes ali, dos eventos aparentes e mudar a visão de mundo das pessoas, mudar a visão que elas têm do futuro e as crenças dela. Você tem que chegar nesse nível. Então, quando chega nessa crença, né? Nesse nível, a colaboração ela acontece, entendeu? Quando o professor, às vezes, ele tem uma crença de que sei lá, tudo vai dar errado e no Brasil é assim mesmo e não sei o que, e não adianta fazer nada. Uma teoria da conspiração, né? E quando ele tem crenças assim, fulano quer roubar o meu projeto, quer levar vantagem sobre mim, essas coisas que estão muito arraigadas, tudo isso inibe a colaboração. Ou não só o quer tirar vantagem sobre mim, mas assim, eu não vou dividir, eu não vou compartilhar, porque senão ele pode pegar a minha ideia e fazer melhor do que eu. Pois é. Então é a questão da competitividade. Que é o que eu falei lá do modelo social, o modelo que a gente está vivendo, refletindo no dia a dia escolar. Isso é péssimo, porque o professor começa a trabalhar isoladamente, ele sofre por isso, o professor é solitário. Então a gente fala assim que um trabalho de um professor, de um coordenador, muitas vezes ele é um trabalho solitário. E é o que vai causar burnout, por exemplo, a síndrome de burnout, que acomete muitos profissionais da educação no Brasil. É o desgaste emocional. Ele é o desgaste físico, mas ele também tem um desgaste psicológico e emocional por conta dos desafios, que eu não tenho ninguém para compartilhar. Se eu não tenho esses desafios, eu não consigo encontrar estratégias de enfrentamento. Então eu começo o quê? Espalhando negatividade, eu começo me isolando, eu começo prestando um serviço social precário, né? Os alunos não aprendem, ninguém gosta de fazer nada, os alunos não sentem nenhum mínimo prazer. É uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. E aí isso daí, ele também consegue, infelizmente, disseminar a energia ruim dele no ambiente. É o que o Rodrigo falou ali, ao invés de educar, ele deseduca. Deseduca. Ele faz o processo contrário. Ele faz. Então, assim, por que eu coloquei lá nesse post que você precisa de eu não vou dizer alguém, ele precisa de alguém. De pessoas que acreditam que podem ser agentes de mudança. Então, elas começam a investir nisso
com pequenas atitudes, com práticas diárias. Então, se todos estão nesse ambiente e há uma discussão, há um diálogo, há uma construção, né? Uma negociação do grupo. Então, ela vai ser uma mudança real. Jean Cocteau, ele fala uma frase que eu gosto demais. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Às vezes a limitação para a contribuição está na nossa mente. Né? Às vezes você acha que você vai encontrar barreiras que, na verdade, na prática você não encontra. Você tem que se transformar para poder transformar. A gente falou muito da negatividade que destrói uma comunidade. E o que é positivo, um pensamento positivo, uma energia positiva, ela é contagiosa, ela é disseminada e ela tem resultados que você não faz ideia do que pode acontecer. E eu acho que todo mundo se beneficia disso, porque está na natureza humana. O trabalho colaborativo, ele é uma necessidade humana. Isso aí, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. O nosso objetivo não é esgotar esse é um assunto bastante extenso. Eu já queria desejar agradecer mais uma vez a colaboração dos meus amigos professores que estão aqui com a gente. Gostaria de agradecer a participação, né, e o convite feito pelo Damione, foi muito enriquecedor. Novamente, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos. Obrigada, Damione, pelo convite, obrigada, Rodrigo, Damione, pela discussão, obrigada a vocês que estão ouvindo. Muito obrigado. Tchau. Por tudo que vocês falaram, pelos ensinamentos. Espero que vocês tenham inspirado muitos professores que estão nos ouvindo aí, dado um novo gás. E eu queria me despedir de todos vocês. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau. E eu gostaria de falar que aquela... Para de falar, Rodrigo. Aquela parte que a Sheila, ela... Pam, paradam, pam, pam. Pam, paradam, tam, tam. Paradam, param, param, pam, pam.